então. Bom, vamos iniciar então a aula. Vocês viram aqui, o gênero textual romance é um gênero textual. Vamos ver o que é o romance, a origem da palavra, a origem do gênero em si, né, os tipos de romance e as características desse gênero. Inicialmente, em relação à origem da palavra romance, de onde vem essa palavra romance? Nós temos duas versões para a origem dessa palavra. As duas estão ligadas ao latim, ao Império Romano. Vocês já estudaram história, Império Romano, Roma é a língua latina, que é justamente a língua que deu origem ao português, italiano, francês, né? Então nossa língua ela é originária do latim. A primeira versão é de que a palavra romance vem do termo romanço, que era uma língua falada pelos povos dominados pelos romanos. Eles não conseguiam falar o latim, vamos dizer, puro, né? É como se fosse, se você ouvir um português de Portugal falando e nós aqui brasileiros falando, você vai perceber que tem algumas diferenças. É a mesma língua, porém com algumas variantes. Vocês estudam isso em variações linguísticas, né? A língua ela sofre variações. Então as pessoas não conseguiam falar aquele latim, vamos dizer, o latim do Império, de Roma. Então eles chamavam aquele jeito de falar, não de latim, mas de romanço. E aí começou a vir algumas escritas daquele estilo, certo? E aí então veio o nome romanço, o jeito de escrever romanço, por extensão de falar romanço, por extensão da origem ao romance. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação, ou hipótese, é de que a origem da palavra romance originou de romance, que era uma língua provençal, né? Daí veio românicos, e no século XVIII a palavra romance passa a ser usado como gênero literário, qual conhecemos e entendemos até o dia de hoje. O que isso significa? Seja pela primeira ideia, que era o jeito de falar diferente daqueles povos, ou pelo termo, jeito de escrever, né, o romance, o provençal, seja como for, a palavra romance ela vem do latim. Então é uma palavra que veio do latim. Bom deixar claro que a palavra romance, aqui, gênero textual, não significa apenas, vamos dizer, um caso de amor, romance, situação amorosa. Romance, por exemplo, um livro de romance pode retratar uma aventura, pode retratar uma história triste, pode retratar uma ficção científica, enfim, né? Romance, literatura, gênero textual, é um estilo de escrever, é um gênero, é uma forma de escrever. Tá certo, pessoal? Vamos adiante. O que é, então, o romance? Vamos ver agora, sim, as características do gênero. O que é o romance? O romance é uma obra literária que apresenta narrativa em prosa. Isso é importante. Por quê? Porque o romance ele pode ter descrição, no texto do romance pode ter opinião, mas o que predomina é a narração. Lembra da narração? Narração é o ato de contar uma história. E para contar a história ou para a narração, eu tenho 5 elementos fundamentais. Vamos lembrar? Primeiro elemento, o enredo, que é o desenrolar da história, o início, meio e fim, essa estrutura início, meio e fim, sequencial. Foco narrativo ou narrador, que é quem conta aquela história. Toda narração tem um narrador. Ele pode ser em primeira pessoa, quando ele participa da história, narrador personagem, primeira pessoa, ou narrador em terceira pessoa, que é o narrador que não participa da história. Ele conta o que ele sabe, o que ele presenciou, o que ele viu. Não existe segunda pessoa. Vocês perceberam que da primeira eu fui para a terceira. Por quê? Ou eu falo uma coisa que eu estou no meio, ou eu falo da outra pessoa, dele ou dela. Não existe falar do tu.
Então, ou eu falo de mim ou eu falo do outro, primeira ou terceira. Ou eu ou ele. Ou nós, primeira pessoa, ou eles. Então, o narrador pode ser primeira pessoa, personagem, ou terceira pessoa, que é o narrador observador, ele conta só o que ele viu, ou onisciente, que ele sabe até o que os personagens sentem, porém, terceira pessoa. Terceiro elemento da narrativa, espaço ou cenário, é onde a história se passa, os locais, os espaços onde se passa a história. Quarto elemento, eu falei 5, nós estamos no quarto. Tempo, que é o tempo cronológico marcado pelo relógio, aquele tempo sequencial, ou tempo psicológico, que é o tempo da mente, lembranças, imaginações. Esse é o tempo psicológico, está aqui na mente. O cronológico está acontecendo, linear. E o quinto elemento são as personagens, ou seres que participam da história. Pode ser principal, secundário, figurante, mas ele participa da história. Enredo, narrador, espaço, tempo, personagens. O romance, ele é prosa. O que significa ser em prosa? Ele é em parágrafos, linha completa. É porque o poema, que é o contrário da prosa, ou você escreve em prosa ou em poema. Poema é quando você escreve versos, linha curta. Prosa é quando você escreve a linha completa. Aí as frases ou orações vão juntando e formam os parágrafos. E os parágrafos formam o texto. É uma outra característica do romance. Uma outra característica do romance é que as situações ali narradas estão muito relacionadas aos personagens. Então, os personagens elas têm um papel de importância no romance. E essas personagens vivem os conflitos. E o que é engraçado é que quando a gente estuda conto, a gente fala de um conflito. No romance, tem vários conflitos, por isso ele é maior do que o conto. O conto você escreve numa folha. O romance é um livro, várias folhas. Por quê? Porque são vários conflitos que vão se entrelaçando, o emaranhado de conflitos. Aí tem um conflito aqui, um problema, uma tensão ali, uma coisa que deixa curiosa ali, com outro personagem em outro lugar, e vai se juntando e desenvolvendo até chegar ao desfecho. Então, por isso que o romance ele é uma narrativa mais longa, mais ampla do que o próprio conto. Correto, pessoal? Bom, isso aqui é para vocês lembrarem, poema e prosa, mas eu já falei, poema é verso, estrofe, linguagem sentimental, prosa é a linha completa, o parágrafo, o texto desenvolvido ligando as orações. Bom, quando o romance surge, eu vou falar mais das características do romance em um slide mais à frente. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho quando que um romance surge. No mundo como um todo, na Europa, ele retoma aí ao final do século XV, início do século XVI, XVII. No Brasil, o romance ele vai surgir no século XIX. Estão entendendo? No Brasil. Nosso foco agora é o Brasil. Então, o romance no Brasil vai surgir no século XIX, que é os anos compreendidos entre 1800, por volta de 1840. Vamos falar assim, a gente vai falar melhor, né? Século XIX, portanto. Os primeiros romances, hoje quando a gente fala em romance, se você for comprar ou for pedir emprestado em uma biblioteca, como é que você faz? Você chega lá e pega um livro completo, leva para casa e vai ler, correto? Só que quando o romance surgiu no Brasil, não era assim. O romance ele surge nos folhetins, ou folhetim no singular, folhetins no plural. Veja bem, o que era um folhetim? O folhetim era um espaço do jornal, porque naquele tempo não tinha TV, não tinha internet, nem redes sociais, os seus recursos. O rádio não era comum a todos, nem todos tinham acesso ao rádio. E nem todos também tinham leitura e condições de comprar um livro pronto. Então, um veículo de comunicação muito comum naquele tempo era o jornal. E o que acontecia? Um escritor,
ele conseguia um espaço no jornal, esse espaço chamado de folhetim, certo? E aí o que ele fazia? Ele publicava o livro ali? Não dava para publicar o livro completo no jornal. O que ele publicava? Um capítulo. Então hoje ele publicava um capítulo, no jornal de amanhã, na edição de amanhã ele publicava outro capítulo, e mais outro até terminar. Então, um leitor do romance, no começo aqui, no século XIX, os primeiros romances no Brasil, ele não lia o livro completo. Mesmo se ele quisesse, ele não lia completo, porque ele tinha que esperar o escritor publicar o capítulo. É como se fosse a novela, cada dia um capítulo. Então, observe vocês, que daí vem o nome folhetim, certo? Ele publicava ali, como esse aqui desse lado. Vocês podem ver aqui, ó. Eu estou com o prompt do mouse aqui, a setinha mostrando. Então ele lia esse aqui, o capítulo. Amanhã ele quisesse dar continuidade, ele comprava o jornal de novo para dar continuidade à sua leitura e assim até ele terminar a leitura do romance. Era demorado. Hoje você pega um romance, dependendo do tamanho dele, se você quiser, você lê numa noite, numa tarde, não é assim? Aquele tempo não era assim, você tinha que esperar publicar o capítulo, que eram os folhetins. Aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro romance brasileiro. Do lado esquerdo, nós temos o romance O Filho do Pescador, de Teixeira de Souza. Do lado direito, nós temos A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Quem é o primeiro romance? O Filho do Pescador ou A Moreninha? Bom, na verdade, a primeira publicação, ou o primeiro romance no Brasil foi O Filho do Pescador, publicado em 1843, por Antônio Gonçalves Teixeira de Souza. Em 1844, Joaquim Manuel de Macedo publica A Moreninha. Bom, se eu for julgar pelo tempo aqui, olhando o ano, 1843 é primeiro que 1844, então o primeiro foi O Filho do Pescador. Acontece, porém, que a crítica considera que A Moreninha é o primeiro romance brasileiro. Por quê? Porque eles falam que O Filho do Pescador não tinha qualidade técnica para ser considerado um romance. Tinha os defeitos. Já A Moreninha foi mais completo, teve mais aceitação do público. Então, quando se fala primeiro romance brasileiro, muitos falam A Moreninha e deixa O Filho do Pescador de lado. Mas O Filho do Pescador foi o primeiro romance publicado, mas por não ter aquela qualidade, aquela aceitação, acabou sendo deixado de lado. E A Moreninha ganhou o espaço. Estão entendendo? Por isso que eles chamam O Filho do Pescador da primeira tentativa, que foi o primeiro brasileiro, Antônio Gonçalves Teixeira de Souza, que em 1843 publicou O Filho do Pescador, mas como ele era uma obra fraca, vamos dizer assim, sem boas qualidades técnicas, acabou não fazendo sucesso, e aí vem A Moreninha, em 1844, um ano depois, que ganha esse espaço, porque as pessoas gostaram e aceitaram aquela obra e caiu no gosto popular, e por isso, para muitos, é considerado o primeiro romance. A gente prefere dizer que o primeiro romance foi O Filho do Pescador, mas não teve muita aceitação e muita qualidade. Depois vem A Moreninha, em 1844, que ganha esse espaço aí, essa aceitação. Correto, pessoal? Nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a leitura do romance. Hoje, infelizmente, nós não temos um público leitor tão grande. Por que não tem? Porque a maioria dos jovens, adolescentes e mesmo adultos, eles não gostam muito de ler. Sabe por quê? Porque ele tem outras formas de entretenimento. Por exemplo, ele tem a televisão, ele tem a internet com todos os seus recursos, as redes sociais, então ele não lê mais. Os jovens daquele período, século XIX, século XX, início do século XX, eles não tinham esses recursos que a gente tem hoje, por isso eles liam mais. Tá entendendo?
por isso liam mais, com mais frequência. Principalmente o público feminino, por ficar mais em casa. As mulheres daquele período não trabalhavam tanto fora como as mulheres de hoje, então por ficar mais em casa, por ter mais um tempo vago para a leitura, as mulheres liam mais, eram mais leitoras. E aí compravam o jornal, porque ali estava o folhetim daquele dia, ou o capítulo do romance daquele dia. Correto? Então, falar de hábito de leitura, o romance fez crescer o hábito da leitura, porque antes era mais poema, algumas epopeias, e aí o romance caiu, porque ele lia e prendia a curiosidade dele, ele ficava, ou ela, né, o leitor ficava curioso para saber o que ia acontecer amanhã, o que ia acontecer com aquela personagem, que eram os conflitos, e aí cortava, né, naquele capítulo, deixava o leitor curioso e amanhã vinha mais. Então essa é a ideia do folhetim. Os primeiros romances brasileiros são escritos em folhetins. A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho das características do gênero. Vamos falar de 3 características básicas. Vamos ver? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem aí escrever no bate-papo. Certo? Vamos continuar, e aí tiver dúvida, escreve lá no bate-papo. É a forma que a gente tem de comunicar com vocês agora nesse momento, aí vocês podem estar escrevendo lá. Primeira característica do romance são os elementos da narrativa. Narrador, quem conta a história, participando dela, personagem, não participando, observador onisciente, terceira pessoa, como eu já falei. As personagens são as pessoas ou seres envolvidos na história. Principal gira em torno dele, secundário está ali paralelo ao principal, não com a importância do principal, e figurante, né, que é aquele que está ali apenas para compor, igual eu vou fazer uma cena na sala de aula, não dá para fazer com 2 pessoas só, precisa de mais figuras, né, mais personagens para representar os alunos ali daquela sala. Espaço é o cenário, o local onde se passa a história, e o tempo é quando acontece a história, cronológico, marcado pelo relógio. Uma aula, por exemplo, é um tempo cronológico, ela vai seguindo a sequência. Psicológico é quando tem lembranças, recordações, imaginações, isso é psicológico. Enredo é o desenrolar da história, esse início, meio e fim, essa estrutura. Essa é a primeira característica. Todo romance ele possui elementos da narração. Correto? Uma das características principais do romance é elementos da narração. Ele é uma narração, conta uma história. Segunda característica é que os romances, diferente do conto, ele tem vários conflitos. O que é conflito? Lembra? A gente sempre dá esse exemplo para vocês nas aulas presenciais, lembram? É um aluno que acordou de manhã e ele está indo para a escola. O pai, né, arrumou ele, tudo ali, a família em casa, saiu indo para a escola. O que eu espero desse aluno? Que ele saia de casa e vá para a aula, assistir às aulas. Mas aí acontece um conflito. Conflito não significa só briga, disputa, discussão. Conflito é aquilo que quebra a sequência. O que eu espero de um aluno que saiu de casa cedo para ir estudar? Chegar à escola, entrar e assistir a aula. Mas no caminho, ele encontra os amigos e envolve ali, contando algumas coisas, batendo papo, e acaba perdendo o horário da aula. Isso foi um conflito. Estava conversando amistosamente, amigavelmente, porém quebrou a sequência, porque o que tu esperava de um aluno que saiu de casa para ir para a escola? Entrar e assistir a aula. No entanto, ele não fez isso. Isso é conflito. No conto só tem um conflito. No romance tem vários, é uma característica do romance, vários conflitos. Ou seja, bom lembrar disso. O conflito aí, no romance, são muitos, porque são muitas situações que vão se entrelaçando, né? Daí então a trama envolver várias situações, e isso faz a narrativa ficar longa, por isso que o conto é pequeno, por isso que o romance é extenso, porque tem muito conflito, e quando tem muito conflito,
tem muitos clímax. Quando tem muitos clímax, tem várias situações aí envolvendo, né? Vários emaranhados. Pronto. Terceira característica do romance. Os romances, em sua esmagadora maioria, elas dão destaque às personagens, ou ele dá destaque às personagens. Por quê? Porque no romance tem muitas personagens, e por ter muitas personagens, acaba ocorrendo que elas ganham mais destaque. Às vezes você escreve um conto, uma crônica, e o foco não fica nas personagens, fica no espaço, fica no tempo. No caso do romance, não, o foco fica nas personagens. Ela é destaque, ou elas são destaque. Então é outra característica. Terceira característica do romance. Antes de passar os tipos, deixa eu mostrar de novo. Elementos da narrativa, a narração, vários conflitos, destaque, um grande destaque, o maior destaque às personagens. Pessoal, tranquilo até aqui? A gente vai passar para a questão agora dos tipos de romance. Falar dos tipos de romance. Se vocês tiverem algum do tipo de romance. Pronto. Retomamos, né? Os tipos de romance. Inicialmente, 1843, 1844, quando o romance começa a surgir no Brasil, os primeiros romances, eles eram divididos em 3 tipos. Presta atenção. Por isso que eu disse inicialmente. 1843. Pois bem, eles eram divididos em romances urbano, regionalista, indianista. O que é o romance urbano? Como o nome já diz, urbano está ligado à cidade. Eram os romances que retratavam os costumes da vida, da sociedade, das pessoas na cidade. As festas, os saraus, os eventos. Então ele retratava aquela vida na cidade. Em especial, as grandes cidades, os grandes centros. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que naquele tempo era a capital do Brasil. Hoje é Brasília, mas antes de Brasília era o Rio de Janeiro. Certo, pessoal? Então, o romance urbano retratava os costumes da cidade. Romance urbano. O romance regionalista, como o nome já diz, vem de região. Eram os romances que retratavam os costumes de uma região. Porque assim, o foco do Brasil era o Sudeste. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Mas aí, outros romances falavam de outras regiões, como a Centro-Oeste, o Nordeste, o Norte, que eram outras regiões. Por exemplo, esses do meio aqui, ó, Inocência, o Gaúcho retrata o Sul, a cultura, as tradições do Sul. Inocência retrata o Centro-Oeste. Temos romances como a Escrava Isaura aqui também, que retrata o Nordeste, especialmente o Pernambuco. Por isso regionalista, retratava os costumes de uma região. O indianista, que são esses aqui que vocês podem ver, como o nome também sugere, retrata os índios, a vida dos índios, o contato com a natureza. O índio era retratado como um herói, como um guerreiro bravo, destemido, o herói destemido, o herói que vivia em contato com a natureza, né? Que ia se convertendo à religião do homem branco, ia criando contato com a cultura branca. Eram esses os romances indianistas e o que eles retratavam. Por isso eu disse, os primeiros romances brasileiros, ou eles retratavam o costume da cidade, urbano, regionalista, de uma região, ou indianista. Hoje, nós podemos falar em vários tipos de romance. Tem outros tipos de romance, além desses 3. Por exemplo, ficção científica. O que é ficção científica? Ficção científica, como o nome sugere, é um romance que ele trabalha com uma história imaginária, que não existe na realidade,
Por exemplo, Guerra nas Estrelas. Onde que as pessoas vão guerrear no espaço? Né? A própria dinâmica do espaço não permite isso, som no espaço. Você sabe que o som no espaço, o som ele não se propaga. A luz sim, o som não. Aí houve explosão e outras coisas mais. A ficção científica, pessoal, então ela usa algo que não existe, ela imagina um futuro, tá? Ela é escrita baseado num futuro que ainda não existe, daí imaginário, daí ficção. E científico, porque sempre tem elementos da ciência. Eu vou contar a história para vocês de um romance de ficção científica chamado 20.000 Léguas Submarinas, do escritor Júlio Verne, certo? O que Júlio Verne escreveu? Veja bem, antes de existir o submarino, que todos vocês sabem o que é o submarino, é um veículo de locomoção, né, transporte, que é possível se ele afundar, submergir, afundar e se locomover dentro do mar. Pessoal, quando Júlio Verne escreveu o romance 20.000 Léguas Submarinas, não existia submarino. Então o que ele faz? Ele imagina uma situação baseada em um aparato da ciência, um aparelho científico, que é o submarino, e aí ele conta a história. Para as pessoas que liam na época, dizia que loucura, isso nunca vai acontecer. Para nós hoje isso é natural. Por exemplo, eu nunca estive no submarino, mas eu sei que existe porque eu vejo fotos, eu vejo vídeos reais do submarino e pode em algum momento a gente ter contato ou alguma pessoa que já teve também com o submarino. Correto, pessoal? Então na época era uma ficção, na época era uma imaginação. Hoje para nós é natural. Então a ficção científica sempre trabalha com o futuro, sempre trabalha com uma imaginação, uma ficção especulativa, algo que não existe, mas que pode vir a existir no futuro com o desenvolvimento da ciência. Viagem ao centro da Terra, Guerra nas Estrelas, isso para nós não é natural. A submarino é, mas Viagem ao centro da Terra, Guerra nas Estrelas não é, mas não sabemos no futuro o que vai acontecer. Experiência científica, medicamentos, criações de laboratório, né? São ficções, são coisas baseadas no desenvolvimento da ciência que pode vir a acontecer no futuro, mas quando são escritas, são ficções. Isso é um romance de ficção científica. Romances de aventura. São romances que, como o nome sugere, ele retrata aventura. O que é aventura? Aventuras são viagens, enfrentar perigos, buscas de tesouros, são os tipos de romance de aventura. Por exemplo, As Viagens de Gulliver é um bom livro indicado ao público infanto-juvenil ou juvenil, adolescente, muito bom. Os Três Mosqueteiros, tem aventura, e outros exemplos de romance de aventura, que retratam isso aí, né? Robinson Crusoe, e outros exemplos, poderíamos citar aqui. O que é um romance de aventura, então? É um romance que retrata viagens, aventuras, perigos, né? Enfrentando perigos para conseguir algo, para libertar alguém, para buscar um tesouro. Isso é romance de aventura, muito comum. Romance histórico ou romance de época. Um romance histórico, pessoal, não confunda romance histórico com documento histórico. Por exemplo, se você abre o seu livro de história, o professor pede você para abrir o livro de história. O que você tem lá? Você não tem um romance histórico, você tem um documento histórico, seja uma foto, seja um fragmento, um vaso, seja um relato, seja um vídeo. É um documento histórico que conta a história. E o que é o romance histórico? É um romance, é uma história inventada, ficção, porém ela se baseia num contexto histórico. Quer ver um exemplo? Eu vou escrever um romance histórico, por exemplo, baseado na independência do Brasil. O que eu faço? Eu crio personagens, eu crio situações ali, porém no contexto da independência do Brasil. Então, o romance ele é de época,
Ele é histórico, porém é uma história inventada. Correto, pessoal? Nós temos o exemplo, eu vou citar o exemplo aqui, tem esse Ivan Oé, As Minas de Prata, de Alencar, e outros romances históricos. Mas deixa eu citar um aqui muito bom, até sugerir para vocês, se vocês quiserem ler, que é um romance chamado Enquanto o Dia Não Chega. Esse romance é de Ana Maria Machado, muito bom, até sugiro que vocês leiam o romance de Ana Maria Machado. Enquanto o Dia Não Chega, conta a história de 4 jovens africanos, que a história se passa na época da escravidão no Brasil, quando os africanos eram trazidos em navios para serem feitos escravos aqui no Brasil. E aí conta a história de 4 jovens que foram trazidos como escravos e que lutam pela sua liberdade. Aquelas personagens ali, esses 4 jovens, eles são fictícios, não são reais. Porém, o contexto, a história envolvida naquilo ali, o momento histórico é real, porque a gente sabe e é provado que houve escravidão no Brasil, que os africanos foram trazidos para serem escravizados aqui no Brasil. Então, o que é um romance histórico? Fechando a nossa fala de romance histórico. É uma história criada, porém num contexto histórico real. A história é inventada, mas o contexto é real. Escravidão, chegada dos portugueses ao Brasil, independência, ditadura militar, enfim, seja qual for o contexto histórico, eu crio uma história e coloco naquele contexto ali, correto? E sugiro a vocês lerem Enquanto o Dia Não Chega, de Ana Maria Machado. Romance psicológico. O romance psicológico, como o nome já diz, pessoal, a grande maioria dos romances, eles retratam o mundo exterior. O romance psicológico, ele parte do mundo interior. O que é mundo interior? É o psicológico, é a mente que determina o comportamento, o modo de ser, o modo de agir. Então, Clarice Lispector, por exemplo, é um grande nome na literatura brasileira. Esse livro aqui, por exemplo, Perto de um Coração Selvagem, ele retrata o quê? Ele retrata as angústias, os sofrimentos. Vocês, na idade que vocês têm, quantas vezes vocês não param para refletir, para pensar? E esse pensamento, isso vai influenciar no comportamento, na atitude de vocês. É ou não é verdade? Claro que é. Então, o que acontece? Isso é psicológico. Tem a ver com o comportamento, o interior, o psicológico, que determina o comportamento. O comportamento é exterior, claro. Agora, esse comportamento é influenciado pelo interior, pelo psicológico. Então, existe também os romances psicológicos. Romance policial. O que é um romance policial? Romance policial é um romance baseado em mistérios. Geralmente ocorre um crime ou um ato mal praticado, e isso vai gerar, alguém fez, eu não sei quem. Então começa a investigação. Geralmente a figura do detetive, como aqui Sherlock Holmes, né, de Conan Doyle, famoso escritor, outros, Agatha Christie. No Brasil nós temos nomes como Mário Prata, Rubem Fonseca, escreve romance policial. Também Pedro Bandeira, que escreveu um bom livro, bom para vocês lerem, chama A Droga da Obediência, certamente alguém já leu. São romances policiais, envolve a figura de um detetive, da investigação policial, seja um detetive amador, profissional, seja um agente da polícia, mas ele vai investigar. E aí esse mistério, essa investigação vai envolvendo o leitor, né? E o leitor começa a participar, querendo descobrir também quem foi que fez aquilo, quem é o malfeitor, quem foi o elemento que praticou aquele ato, aquele crime. Por isso chamado romance policial, porque envolve essa ideia, esse mundo policial, esse contexto policial de investigação. Correto, pessoal? Temos também os chamados romances de cavalaria ou romances que retratam a Idade Média, chamadas também novelas de cavalaria. Agora acontece, pessoal, que hoje a gente consegue ler um livro, um romance de cavalaria, uma novela de cavalaria. Porém,
não é comum a gente ver atualmente escritores escrevendo romance de cavalaria. Por que será? Porque o romance de cavalaria ele retratava aquela época da Idade Média. Vocês, como estudantes de história, sabem que a história é dividida em idades, em períodos, né? A idade da pedra, a idade disso, a idade das cavernas, a idade não sei daqui. E houve a Idade Média, que ela vai do fim do Império Romano, por volta de 450, até 1453, que é quando os turcos tomam Constantinopla, né? A cidade de Constantinopla, que era do Império Romano do Oriente, Bizâncio. Aí o que acontece? Nesse período, nós temos a Idade Média, o feudalismo, um domínio maior da igreja, uma forte influência da igreja. Por isso a gente vê muito religiosidade. Os cavaleiros, que eram soldados, os guerreiros, juravam lealdade, fidelidade aos seus senhores, aos reis, e iam para as lutas, conquistar cidades, tomar reinos, fortalecer os reinos, lutas também como as cruzadas, que eram lutas religiosas, políticas, libertar Jerusalém. Então, retratava esse ambiente aí, né? Os cavaleiros, as aventuras dos cavaleiros medievais. Temos, por exemplo, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, Dom Quixote, Tristão e Isolda, são alguns exemplos de romance de cavalaria lidos até os dias atuais. Certo, pessoal? Retratando esse mundo da Idade Média, diferente da nossa época, né? Que as pessoas... Por que cavaleiro? Cavalo, né? As guerras eram feitas a cavalo ou a pé, não havia os veículos que tem hoje, os aparatos que tem hoje, as armas que tem hoje. Então era o estilo da época. A história de Arthur se tornou rei por tirar a espada de Excalibur, deve saber disso, né? E aí eles se tornam reis, os Cavaleiros da Távola Redonda. Então era romance que retrata esse universo. Romance contemporâneo, como o nome já diz, contemporâneo é uma coisa de hoje, dos dias atuais. Por exemplo, para uma pessoa que viveu em 1900, para ele aqueles dias, a música daquele período, os romances daquele período, era contemporâneo deles, é daquele período. No nosso caso, contemporâneo é hoje. As futuras gerações darão outro nome para o nosso jeito para as músicas, para os romances, para a literatura, para a pintura, para a arte de hoje. Eles darão nome. A gente chama contemporâneo porque contemporâneo quer dizer da atualidade. Nós estamos vivendo hoje contemporâneo. Mas as gerações futuras, daqui 100 anos, 50, 100 anos, darão um nome diferente para cá. Correto? Então, o que é um romance contemporâneo? São os romances produzidos hoje. Como é esse romance? Esse romance, pessoal, ele retrata diversos temas ligados à vida atual. O romance contemporâneo, na verdade, ele é um subgênero, porque dentro dele tem muitos outros gêneros, outros tipos. Por exemplo, romance de autoajuda. Você conhece os romances de autoajuda? Romances que visam ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, a se sentir melhor psicologicamente. Tem as séries, como por exemplo, Crepúsculo, são séries imaginárias que misturam mitos com realidade. Romances religiosos, retratam muito evangélicos, católicos, retratam a religiosidade das pessoas. Ficção, aventura. Então tem uma infinidade de tipos de romance dentro desses romances contemporâneos aqui. Por isso que ele não é só um tipo de romance, são vários tipos dentro dele. Mas como são produzidos agora, retrata a realidade, o presente, por isso chamamos de contemporâneo. Correto? A gente tem as sagas, a gente tem aí até mesmo os zumbis, como vocês veem, ligados ao avanço tecnológico, né, ligados ao mundo, ao universo da informática, do computador. Então, são os romances contemporâneos, são os romances de hoje. Então é isso, pessoal, nós já vamos chegando aí ao final, vamos recapitular, fazer uma recapitulação, para a gente poder já caminhar para o final da nossa aula. Qualquer dúvida, lá no bate-papo.
lá. Bom, vamos falar então, recapitular, a origem da palavra romance. Vem do latim, tem duas ideias. Primeiro, que era o jeito de falar dos povos dominados, diferente do latim culto lá de Roma, ou vem do provençal romans, que avança para românicos, que significa o jeito de escrever, uma forma de escrever. Seja como for, a palavra romance vem do latim. Romance não significa apenas situação, retrata situação amorosa. Romance aqui é no sentido de gênero textual, que retrata aventura, ficção e assim por diante. O romance é narrativa, em prosa, linha completa, destaque aos personagens, vários conflitos, diferente do conto, porque tem vários conflitos, por isso ela é mais extensa. Surge no Brasil no século XIX, inicialmente publicado em folhetins, que era um espaço do jornal, por isso os primeiros leitores de romance não tinham acesso à obra completa, não carregava para casa a obra completa como faz hoje. Ele comprava o jornal e ele lia aquele capítulo do dia, e amanhã ele comprava o jornal para ler o outro e até terminar o romance. Eram os chamados folhetins. Caiu no gosto popular, as pessoas gostaram. A dúvida sobre qual é o primeiro romance. O Filho do Pescador, a Moreninha. O Filho do Pescador foi publicado em 1843, a Moreninha em 1844. Porém, o Filho do Pescador, por não ser tão bem aceito, acabou sendo desconsiderado. E a Moreninha, por ser mais aceito, ter mais qualidade, acaba sendo considerado o primeiro romance. Esse em 1843, esse em 1844. Todos publicados em folhetins. A leitura era um hábito muito comum, principalmente às mulheres daquele período. Lembra que eles não tinham os recursos, os entretenimentos que a gente tem hoje, né? Que vocês têm hoje, por exemplo. Então, a leitura era uma forma de entretenimento. As três principais características do romance: elementos da narrativa, narrador quem conta a história, personagens, seres que participam da história, espaço, onde acontece a história, tempo, quando acontece a história, enredo, é o desenrolar da história. Tá certo? Todo romance é uma narrativa. Vários conflitos, diferente do conto, que só tem um conflito, tem vários conflitos, ou seja, tem várias situações que quebram, que tomam uma direção diferente, quebra a linearidade. Isso nós chamamos de conflito. E é o conflito que vai prender a curiosidade do leitor. E isso torna um romance mais extenso. Maior destaque aos personagens. No romance, as personagens ganham mais destaque do que outros elementos. Daí então, as personagens serem importantíssimas no romance. Vimos os tipos de romance, os três primeiros tipos: urbano, regionalista e indianista, correto? Urbano retratava os costumes da cidade, regionalista os costumes de uma região, indianista, os índios, os contatos com a natureza, os contatos com um homem branco chamado. Romance de ficção científica retrata a imaginação futura, onde usa a ciência como aparato, imaginar máquinas, viagens, experimentos que não existem ainda, mas que podem vir a existir. Esses são os romances de ficção científica. Aventura, viagens, perigos, descobertas, o romance de aventura, busca, né, adrenalina, essa questão toda, as viagens, os perigos, são os romances de aventura. Romances históricos ou de épocas são histórias inventadas, mas que retratam um período lá anterior da história, um período real, seja aí a mineração em Minas Gerais, a independência do Brasil, vamos dizer, a escravidão, chegada dos portugueses. Então ele pega um contexto histórico real e coloca uma história inventada ali dentro, personagens, situações inventadas, porém num contexto real, um contexto histórico. Ele retrata uma época, ele volta retratando uma época. Novela de época, romance de época, retrata uma época passada. Romance psicológico fala da questão do personagem e o seu mundo interior.
né, seu comportamento, direcionado pelo psicológico, pelo mundo interior. Policial, mistérios, investigações, crimes, investigações, detetives, policiais, né, retrata muito essa questão do crime, a solução ao desvendar o mistério. Cavalaria retrata a Idade Média, a vida dos cavaleiros, as lutas, as conquistas. E contemporâneo, que é o que nós temos hoje, essa infinidade de romance, que pode ter aventura, ficção, mitos, mistura mito com realidade, como em Crepúsculo, mistura coisas que não existem na realidade, como zumbis, autoajuda, que busca ajudar a pessoa a se sentir melhor, bem-estar, religioso, que são os romances contemporâneos. Então é isso, pessoal, nós vamos encerrar. Se tiverem dúvida, podem escrever aí, comentem, a gente vai estar respondendo vocês. Então Deus abençoe e até a próxima, e aí nós vamos encerrar.